mais longa Constituição em vigor no Brasil já recebeu dezenas de emendas e vários dispositivos ainda esperam ser regulamentados. Neste último bloco, o Repórter Senado discute o que ficou por fazer e o que é preciso avançar para efetivar os direitos que os brasileiros conquistaram desde 5 de outubro de 1988. Eu nasci no dia 5 de outubro de 88 e eu nasci à meia-noite e 40. Quando alguém me perguntava, eu sempre falava, sou o primeiro bebê da nova Constituição. Aos 25 anos, o mineiro João André Cirqueira trabalha na empresa da família e tem consciência dos direitos que nasceram com a Carta de 88. Eu tive vários benefícios, né, com essa nova Constituição que meus pais não tiveram na juventude deles. Eu tive vários direitos que passaram a ser exercidos depois dessa nova Constituição. Eu acho que ela dá mais direito a todos, as pessoas, né? Não importa a raça, a cor, a religião, não distingue uma pessoa da outra. Ela elevou a mulher à mesma categoria do homem, né? Que isso é muito importante também. Não que ela seja seguida à risca, mas no papel, se ela fosse totalmente seguida, ela seria uma das melhores do mundo. De fato, o Brasil hoje é um país diferente e, em certa medida, graças a uma Constituição democrática. Se hoje todos podem se expressar livremente, isso é uma conquista da Constituição de 88. E o que será que os brasileiros pensam da nossa Carta? Eu acho que foi uma iniciativa importante, né, para a consolidação da democracia, para estabelecimento de direitos. Com certeza. Tem direitos que são só no papel e não estão sendo cumpridos do jeito que devia ser, né? Existe educação? Existe. Mas da maneira que é passada, da maneira que o sistema funciona, talvez não seja a educação mais efetiva, não tenha o investimento e talvez os próprios escritos da Constituição seja burlado pela forma que a educação é aplicada no Brasil. Até que ponto, 25 anos depois, os direitos da Carta Cidadã se efetivaram? O que nós trouxemos aqui é a defesa da Constituição Federal. É onde está o respaldo legal para nós fazermos a nossa luta. É nela que está escrito o nosso direito territorial. Nós temos uma enorme dificuldade de fazer cumprir a Constituição. Os processos de demarcação e homologação, né, quando avançam em alguns aspectos, né, termina esbarrando na justiça, que também contraria a lei, porque a justiça quitada não é justiça, é injustiça. Preciso realmente que haja um reconhecimento, que a Constituição, de fato, seja reconhecida por todos, para que todos possam, né, ter os seus direitos respeitados. Eu diria que nesses 25 anos nós percorremos um longo caminho. E o percorremos não na velocidade desejável, mas o percorremos na direção certa. E na vida, a direção certa é mais importante do que a velocidade. Não adianta andar muito rápido para o lado errado. Quando era difícil chegar a um consenso, os constituintes deixavam para a lei ordinária ou complementar definir as regras. Desta forma, surgiram os chamados buracos negros da Constituição. Se você está dividido meio a meio, você tem uma solução transitória que está contemporizando, vamos esperar um dia que, quem sabe, uma outra banda diminua a sua influência e os outros, a predominância seja para um lado. Mas, em geral, se deixava uma regra menos favorável, provavelmente, do que resultaria da lei complementar, mas já se protegia de imediato. Então, desse ponto de vista, também foi sábia a Constituição. E o cidadão que era consciente não queria mandar para a legislação ordinária, porque no texto constitucional é mais difícil de você retirar as coisas do texto constitucional. Por emenda constitucional não é tão fácil, porque você tem que ter aquelas 3/5 e as 2 casas. Me lembro na época, a gente assim, é melhor escrever e já fazer a interpretação do que deixar para o futuro essa interpretação, porque a gente não sabe qual será, né? Tanto que a gente vê, hoje, tudo aquilo que ficou para regulamentação, algumas delas correm muitos riscos de retrocesso. Este ano, uma comissão mista especial de 12 deputados e senadores
recebeu a tarefa de regulamentar 142 dispositivos, sem definição até hoje. O tema é de regulamentação do setor financeiro, regulamentação do direito de greve, nós estamos regulamentando a questão do terrorismo, né, o combate ao terrorismo, a tipificação. Então são muitos assuntos, né, que aguardam regulamentação e que nós agora estamos nos debruçando para agilizar esses procedimentos. Alguns entendem que determinados dispositivos da Constituição, para que eles possam produzir efeitos na vida do cidadão, estes dispositivos precisariam de uma regulamentação, através de uma lei ordinária, através de uma lei complementar. Existem estudos que afirmam que, por ocasião da promulgação da nossa Constituição, no dia 5 de outubro de 88, existiriam 130 leis ordinárias e 33 leis complementares para que a Constituição tivesse efetiva operatividade, ou seja, para que a nossa Constituição pudesse ser aplicada na vida do cidadão. Embora muita coisa tivesse pendente de regulamentação de lei, mas o fato de ser uma Constituição detalhada e, em boa parte, autoaplicável, não trouxe maiores prejuízos para aqueles segmentos para os quais se criou direitos e garantias. Todos são responsáveis pela efetivação da Constituição. O Congresso com a sua parte, o Judiciário com a sua parte, a administração com a sua parte, o Ministério Público também, mas também a sociedade civil, que não precisou de um dispositivo para ir demandar cotas raciais, para ir demandar abertura do conceito de família, para demandar uma nova regulamentação da proteção da infância e da adolescência. Foi um movimento social com base na Constituição. Então, eu entendo que é assim que nós podemos encarar, devemos enfrentar essa situação da regulamentação, com o seu efetivo exercício. Ao longo do tempo, não só o Congresso foi regulamentando muita coisa, como lhe cabia fazer, como o Judiciário passou a suprir, os juristas gostam de dizer, a colmatar muitas dessas lacunas. De modo que eu não diria que hoje, em 2013, uma característica notável da Constituição seja a não regulamentação de direitos. Pelo contrário, acho que onde o Congresso não conseguiu atuar, o próprio Supremo Tribunal Federal avançou. Claro que alguma coisa compromete, retarda um pouco o nosso desenvolvimento, né? Declaro promulgada a emenda constitucional número 72 de 2013. Desde 1988, a Constituição já recebeu 6 emendas de revisão e outras 74. Eu acho que nós deveríamos ser econômicos nas mudanças constitucionais. Na lista do que ficou a desejar, aparecem 2 pontos principais. Os 2 maiores problemas que o país não está conseguindo aprovar, resolver através de consenso. A reforma política e a reforma tributária. Faltou uma reforma política. Eu acho que nós temos um sistema eleitoral que é um sistema proporcional em lista aberta, que é caríssimo e produz muitas distorções na representação. E a política no Brasil está sucateada, né? A gente não vai ter um avanço significativo de infraestrutura em geral se a corrupção continuar. Então, acho que precisa de uma reforma política. Precisa também uma reforma tributária capaz de tornar mais justa a carga tributária no país, né? De tal modo que se possa gerar mais empregos e distribuir mais rendas e, portanto, fazer com que aqueles direitos, aqueles enunciados do capítulo dos direitos fundamentais da Constituição sejam implementados em sua integralidade. Toda a Constituição ela é incompleta, no sentido de que uma Constituição ela nunca se esgota num determinado período de tempo. Constituições, especialmente as constituições democráticas, são feitas para durar. Eu acho que esta Constituição ela ainda tem uma chama que queima de uma maneira ardente e visível e importante, e eu não passaria pela minha cabeça convocar uma Assembleia Constituinte, até porque nós não vivemos um momento de ruptura institucional, crise institucional, não há nada na Constituição que impeça a sua própria alteração naquilo que seja importante. Para quem trabalhou na cobertura da Assembleia Nacional Constituinte, representou os setores mais variados, viveu o processo de perto, contribuiu de alguma forma para elaborar a carta,
ficam lembranças de um momento único e rico da história brasileira. Você estava fotografando para a história, né? Quer dizer, um momento decisivo estava ali na sua frente, importante, né? Para o futuro do país. Né? Votei na Constituinte, mas eu me sinto como se tivesse votado, porque eu participei daquele processo todo. Eu considero que foi o período mais rico e mais profícuo da minha vida como trabalho para a sociedade. Foi inesquecível, memorável. Acho que foi o momento mais bonito da minha trajetória no parlamento. Esse dia a mão tremeu, né? Foi muito importante. Assinei dizendo assim, valeu a pena. E valeu mesmo, valeu porque nós conquistamos um novo tempo. E esse novo tempo ainda está para ser reescrito várias vezes. Uma receita para a valorização da Constituição é compreender o que ela significou para quem lutou por ela. Eu iria ligar para minha mãe, olha aqui, mamãe, a sua filha aqui, sentada dirigindo a Assembleia Nacional Constituinte. E isso eu falo com muita emoção, porque foi isso que eu vi naquele exato momento. Eu vi a minha mãe, do gesto modesto dela, com o lencinho dela na cabeça. A filha da Dona Ovídia estava ali, que na verdade era apelido, o nome dela era Maria da Conceição. E eu via com muita emoção. E eu estava ali junto com a filha do Juscelino Kubitschek, a quem eu entregava a roupa que a minha mãe passava as camisas do Juscelino e eu que ia entregar. Então a minha mãe, ali aquele momento para mim... Foi um momento muito meu, muito, sabe? E um momento assim de quantas brasileiras, de quantos brasileiros, né, o que dariam para sentir aquela emoção, não é só o fato de eu estar ali, mas para sentir aquela emoção que eu senti naquele momento. O Repórter Senado termina aqui. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso portal na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Basta clicar em Repórter Senado e escolher. Até o nosso próximo encontro.